pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula do curso de secretariado. Nós vamos estar fazendo o capítulo de número 3, onde nós vamos estar falando sobre alguns pontos importantes para um secretário, ou uma secretária. Então vamos lá, nós vamos falar de qualidade no ambiente de trabalho, sobre inteligência emocional, a eficácia profissional, eficiência e eficácia, qual que é a diferença. Então nós temos algumas questões aí para a gente responder, ok? Então vamos lá, vamos para alguns pontos importantes, depois eu vou passar por slide, tá? Alguns pontos importantes para um secretário ou uma secretária. Nessa etapa, falaremos sobre a qualidade no ambiente de trabalho e a eficácia profissional. Nunca devemos esquecer que a secretária é uma figura importante, porque o primeiro contato que o cliente faz com a empresa costuma ser através dela. Então, por exemplo, isso é fato, Você vai chegar, a primeira pessoa que você vai ter contato é com a secretária. Tá? E por isso, na aula passada eu comentei com vocês, por exemplo, tá bem vestida, cabelo penteado, maquiada, tá? Porque é a primeira impressão. E outro detalhe que a gente sempre tem que frisar para vocês. Vamos lá. Brigou com a namorada, brigou com o namorado? Não leva isso para o trabalho. Aí vocês vão falar assim, professor, mas não é fácil. Realmente não é fácil. Por exemplo, mas a gente tem que dividir, a gente tem que saber separar, tá, os nossos problemas pessoais com a nossa vida profissional. Aí vocês vão falar assim, sério, mas é uma só. Tudo bem. Tá, mas você tem o seu momento, pessoa, só você, sua vida, fora do trabalho. Mas lá dentro, quando você estiver no trabalho, na sua vida profissional, você tem que tentar separar ao máximo. Tem coisas, é lógico, que não tem jeito, tá? Por exemplo, perdeu alguém querido, aí impossível, Aí tem que ligar, falar, tá? Explicar a situação. Mas tem coisa, por exemplo, não é porque você brigou com o namorado ou com a namorada, que você vai jogar a sua vida profissional, o seu trabalho os ares. Aí também não. Tá? Mas vamos dar sequência. E nessa hora, se a secretária não estiver preparada para atender com excelência, pode transmitir uma imagem negativa da empresa ao cliente. Aqui eu coloquei essa imagem aqui, ó, cabelo penteado, tá bem vestida, tá com um blazer. Então isso também, por exemplo, as vestimentas vai depender muito do uniforme da empresa. Tá? Tem empresas hoje que, por exemplo, você entra, passou aquele período de experiência, que a gente fala, os 3 dias, eles já dão um uniforme, tudo. Por quê? Como que vai funcionar? Como que funciona isso? Pelo menos nas empresas grandes. Tá? O fato de você entrar, você já entra registrado. Isso é fato, tá? Não tem como... muita gente fala assim, fiquei 3 dias, tá? Se der certo a gente registra. Isso não existe. Mas, por exemplo, você chegou na empresa para começar a trabalhar, certamente nos 2, 3 primeiros dias, você vai acompanhar a rotina de alguém na empresa. Tá? Igual, por exemplo, nos estudos de caso que a gente tem em outros materiais, vocês podem ver, por exemplo, o exemplo do João lá. O João começa sempre, depois vai passar para a Roberta, e assim vai. Ele sempre vai acompanhando alguém no trabalho. E sempre quando a gente vai começar, a gente vai seguir, por exemplo, ver a rotina de alguma pessoa que já está na empresa. Tá? Por exemplo, você vai ser contratada para ser a secretária do período manhã e tarde. Tá? Talvez nos 3 primeiros dias você vai ter que ir no período tarde e noite para acompanhar o que a secretária desse período faz. O trabalho que ela faz vai ser o mesmo que o seu, só que em horários diferentes. Tá? E isso acontece muito porque você vai entrar na empresa, tá, como secretária, e, por exemplo, eles ainda não comentaram com a colaboradora da manhã e tarde que ela vai sair da empresa.
Então começa um treinamento no outro período para não coincidir os horários, para não ficar aquele clima ruim, né? E, por exemplo, para a pessoa não se, vamos dizer assim, se desestabilizar emocionalmente e não seguir fazendo as suas tarefas adequadamente até você entrar no lugar dela, tá? E é lógico que tem empresas, por exemplo, que só dispensam a outra pessoa quando já tem alguém treinada para ficar, tá? Agora já tem empresas que não, que mandam embora e contrata, coloca lá sem treinamento, depois fala que é o colaborador que não deu certo, tá? Mas não teve um treinamento adequado para aquela pessoa. Imagina você, foi contratada para ser secretário, ó, você já começa agora, ou você já começa amanhã, tá? Primeiramente, e sem ninguém do seu lado para te orientar. Você não vai saber qual que é a maneira correta de atender um telefone, se é só chegar, ó, empresa tal, bom dia. Tem empresas que têm a sequência de se atender o telefone, por exemplo. Vamos pegar aí, empresa tal, Célio, bom dia. Empresa tal, Célio, boa noite. Tem empresas que já, se você vai ligar, vai falar, ó, empresa tal, fulano de tal, bom dia, em que posso ajudar? E assim vai. Tá? Cada uma tem uma maneira de seguir, tem um padrão de atendimento, né? Então vamos lá. Ó. Eu vou passar para os slides. Os slides é a mesma coisa da apostila, né? A gente só vai seguir aqui acho melhor, que a tela é maior, dá pra gente seguir legal. Então aqui nós já falamos, né? Vamos dar sequência aí. A qualidade no ambiente de trabalho. Uma das responsabilidades da secretária em sua profissão e frente à instituição que está representando é a qualidade total voltada para as suas atividades. A qualidade total voltada para as suas atividades. A secretária deve estar a par da importância e relevância da qualidade no desenvolvimento do exercício da sua profissão. Estar sempre em busca de amadurecimento profissional e pessoal, quanto às experiências, às exigências de excelência de seus resultados. Então, muita gente, já falei com muitas pessoas, que a gente pergunta, o que você está fazendo hoje? Ela fala assim, eu estou só como secretária da empresa tal. Só como secretária. Isso não existe, pessoal. Por exemplo, se ela fala dessa maneira, ela não vai desempenhar um bom trabalho. Tá? E a secretária, ela precisa sim, tá? Ela tem uma importância muito grande, igual nós vimos lá no começo. Ela é o primeiro contato do cliente com a empresa. Tá? Então, ela tem que se motivar, tá? Tem que estar sempre motivada, com um sorriso no rosto, tá? Independente da situação, igual nós já falamos. E ela é muito importante, por isso que eu coloquei aqui, ó, a secretária deve estar a par da sua importância, tá? Porque é uma função muito importante para a empresa. Tá? É o primeiro contato, vamos dizer assim, ó, é a cara da empresa no primeiro contato do cliente. Ó, alguns aspectos podem contribuir na aplicação da qualidade no serviço da secretária. Segue alguns exemplos básicos. Tá? Eu nem sei, não me lembro se eu coloquei aqui, mas vamos lá, eu vou fazer leitura e depois eu vou contar algo que aconteceu comigo. Tá? Que é algo que não pode acontecer. Então vamos lá. Comprometimento com a alta administração e demais colegas de trabalho. Então você vai ter que ser comprometida com os seus superiores, né? E com os demais colegas de trabalho também. Por exemplo, como você é o primeiro contato do cliente, imagina se você deixar de dar um recado importante ou, por exemplo, um feedback que o outro colaborador da empresa está dependendo disso para fazer um determinado trabalho. Por exemplo, fazer uma venda. Tá? Aí você pensa, mas é um só. Aí você imagina numa venda de milhões. Tal tanto que
vai fazer diferença. A constante busca de conhecimento no sentido de aperfeiçoar o entendimento dos conceitos, tá sempre estudando, e não só estudando, eu falo em relação a estudar fora, não. Por exemplo, estudar na rotina da empresa, talvez muda o gestor, muda a rotina, tá? Então você tem que estar sempre ligada nisso. Tá? A condução da gestão para todas as relações da organização, baseada nos bons exemplos de liderança. Nível de assessoria interna e externa eficaz e com apresentação de resultados para questões gerenciais. Conhecimento do nível cultural, regional de cada uma das unidades ligadas à organização. Conhecimento da política de recursos humanos praticada pela organização. Efetividade de avaliações dos resultados dos processos da organização. Um fator essencial para o trabalho da secretária e de outros também é a inteligência emocional. Tá? Nós vamos falar dela agora. Só que antes disso, eu queria citar algo que aconteceu comigo algum tempo atrás. Eu fui numa empresa, tá, que a gente foi fechar um trabalho, e o que aconteceu? Foi algo meio até cômico, né? Eu cheguei lá, a secretária estava com um lanche, comendo um lanche, estava no horário de janta dela, tudo bem, mas no horário de janta ela não pode estar comendo na recepção. Tá? E o que aconteceu? Ela não viu que eu entrei, primeiro detalhe, ela não percebeu que eu entrei, tá? E eu fiquei parado na recepção, no balcão, e ela comendo o lanche. E a hora que ela viu, por exemplo, a mão estava tudo cheia de óleo de lanche. Se ela estivesse na cozinha, não tem problema nenhum, tá? Tá no horário de lanche. Mas ela estava comendo lá na recepção. Aí tinha maionese aberta, aquela maionese ketchup, né? Aquele sachê que a gente usa do lado, latinha de refrigerante. Então a recepção estava naquela situação. E eu fui pegar um documento que eu precisava, né, para a gente terminar de fechar um contrato. Aí imagina ainda bem que era cópia, né? Imagina a situação que esse documento veio para minha mão. Aí você pode falar assim, sério, mas isso é muito chato. Não é o caso de ser chato nesse ponto. Imagina você, coloque você, tá? Chegando em um determinado lugar e ver essa situação, ser atendido nessa situação. É erro dela? Talvez não. Tá? Por exemplo, ela sabe que ela está errada, que ela não poderia comer lá, mas, por exemplo, o superior dela, quem toma a administração, não fez a organização para quê? A hora que ela saísse do horário de lanche dela, ter alguém para cobrir ela. Aí, outro detalhe, a recepção nunca pode ficar sozinha, né? Porque tem alguns lugares que a recepcionista, além do atendimento telefônico, atendimento pessoal, ela também trabalha com dinheiro. Ela também, por exemplo, talvez isso acontece muito em escola profissionalizante. Além de atender o telefone, além de atender a pessoa que chega, fazer as anotações, recebe-se também as mensalidades. Hoje muitas escolas profissionalizantes estão mudando com a tecnologia. Por exemplo, hoje nós temos o Pix, né? Então, por exemplo, tem empresas que estão retirando, né, o trabalhar de dinheiro, do dinheiro físico, né, vamos dizer assim. Pode ir, por exemplo, pagar com cartão, tudo mais, mas estão tirando essa parte do dinheiro físico das empresas. Por quê? Dessa maneira evita, né, roubo e tudo mais. Ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu me senti mal sendo atendido dessa maneira. Tá? Mas também talvez não seja nem culpa da menina, da secretária que me atendeu. Tá? É falta de se organizar o horário para que a hora que ela saia para o lanche tem alguém para cobrir ela. Tá?
O que pode ser feito nesse sistema? Por exemplo, vamos pegar assim, ó. Vou até abrir o Excel aqui para a gente fazer no Excel. Vamos pegar assim, ó. Pegar o em branco aqui. Vou aumentar aqui, ó. Vamos dizer assim. Nós temos duas secretárias, a Joana e a Maria, ok? Então vamos lá. A Joana trabalha das 8 ao meio-dia, das 8 à 1, depois das 14 às 17. Quantas horas vai dar aqui? Só para a gente fazer. Igual esse menos esse mais esse menos esse. Pronto, trabalhou 8 horas, é isso aí. Ok. Aí o que vai acontecer? Nós temos também a Maria. Só que a Maria, o que ela faz? Ela entra às 13. Ela entra às 13. E no que ela entra às 13, quem que vai almoçar? A Joana. Tá. Aí ela entrou às 13. Ela vai sair pro lanche às 16. Por que às 16? Porque às 16 ela vai fazer das 16 às 17 o lanche. Porque às 17 a Joana vai embora. Ou poderia até fazer diferente. Tá? Por exemplo, ó, vamos fazer aqui. Aí ela voltava às 17. A Joana vai embora e ela fica até às 22. Vai dar 8 horas também? Vamos ver. Dá 8 horas também. Bateu. Ok? O que poderia se fazer também nesse sentido? Poderia fazer ela entrar aqui 1 hora mais cedo. Por exemplo, ela entraria às 12. Que dá tempo dela pegar o caixa, só que aí ela teria que sair aqui, ó, às 21. Tá? Então, por exemplo, se a empresa vai das 8 às 22, como de costume, então ela teria que entrar às 13. Ela chegou, abriu o caixa dela, a Joana vai embora. A Joana volta, continua. Aí, no caso, a Joana continua, ou vai fazer um outro trabalho. Né? Aí, a hora que ela for jantar, a Joana tem que estar aqui para cobrir ela. Então, vou fazer até diferente aqui, para ficar melhor aqui a visualização. Aí aqui, ó, vou até baixar aqui. A hora que ela sai, vamos colocar aqui, ó, vamos deixar um intervalo aqui. Um pouquinho, ó, intervalo. Vamos descer essa parte aqui. Vamos pôr intervalo. Aqui entrada, saída, entrada, saída. Vamos deixar assim. Ok? Aqui já dá para entender legal. Então o que vai acontecer? Ó?
Quem vai ficar nesse intervalo aqui? A Maria. Maria ficaria aqui. E nesse intervalo aqui? Um pouquinho. Maria. A Joana aqui, vamos colocar de verdinho. E aqui no intervalo da Maria, quem viria era a Joana. E um detalhe importantíssimo que a gente não pode esquecer desse detalhe. Por exemplo, não é desconfiança, tá? É organização. Fez aqui o trabalho dela, ela vai fechar o caixa dela e vai guardar, por exemplo, se ela trabalhou com dinheiro, ela vai guardar o que ela recebeu. O dinheiro é do caixa dela. A Maria chegou aqui, abriu o caixa, tá? Ela tem que ter troco, tudo certinho, isso disponibilizado pela administração. Tá? Para quê? Para não misturar. Tá? Já pensou? A Joana recebeu R$1.500 nesse período aqui de manhã. Aí veio a Maria, deu um troco errado, está no caixa da Joana. Então não pode. Tá? Então, por exemplo, a Joana fechou o caixa, a Maria vai abrir o caixa. A Joana fechou o caixa dela, guardou o dinheiro, a Maria abriu o caixa. E o que a Maria recebeu nesse período aqui, na hora que ela fechar aqui para lanchar, vai fechar, tá? A Joana vai abrir o caixa novamente, tá? Com o dinheiro dela. Tá? Por quê? A hora que for tirar o relatório, ó, a Joana recebeu 3.000 no dia, a Maria recebeu 2.500. Tá? Ah, só que da Maria está faltando R$100. Ou da Joana está faltando R$100. Tá? Então, para saber o que está acontecendo. Certinho? Isso aqui seria uma ideia, mais ou menos, disso daí. Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Inteligência emocional. O que seria essa inteligência emocional que nós estamos falando aí? Há muito tempo tem se feito descobertas sobre o assunto. Pode-se chegar à conclusão de que é uma das formas para a conquista deste novo espaço que o secretário está almejando. Assessorar o executivo dinamicamente, participando também como líder nos processos decisórios das organizações, conquistando e ampliando o espaço através de habilidades e competências desenvolvidas no âmbito da inteligência emocional. Entretanto, a forma como o trabalho é feito é que determina o desempenho. Tem a ver com a maneira de lidar com as pessoas. Isso daí é muito importante. Por quê? A maneira de lidar com as pessoas. Vamos voltar lá naquele assunto que eu comentei no começo da aula. Tá? Você não chegou bem, brigou com seu namorado, está querendo esganar seu namorado. Você está querendo esganar o seu namorado, tá? E não o cliente. Então aí já é essa divisão que eu falo, que vocês precisam saber. Tá? Igual, por exemplo, o rapaz brigou com a namorada, está bravo com a namorada. Tá? Isso não pode refletir no cliente. Tá? De forma nenhuma, pessoal. Isso é inadmissível. Tá? Então, o que pode acontecer aí no caso? Se misturar, a gente fala, né? Vai zangar, vai entornar o caldo, como diz muita gente. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso, dividir bem, tá? Para não ocorrer, para não se misturar a sua vida pessoal com a profissional. Tá? Pense assim, ó, você... como nós vamos falar aí, a Lúria profissional e a Lúria fora da empresa, entendeu? Dei exemplo aí de uma aluna, só como exemplo mesmo, tá, Lúria? Não leve a mal. Tá? Então, por exemplo, a Lúria está sendo contratada para ser a secretária de uma determinada empresa. Aí hoje a Lúria brigou com o namorado. Aí ela vai, descarrega tudo a raiva dela no cliente. Então, estou dando exemplo da Lúria, mas qualquer um, tá, pessoal? Isso daí é só um exemplo
que eu estou dando. Aí, ó, as pessoas que apresentam desempenho destacado possuem ambas as capacidades, a inteligência emocional e cognitiva. Quanto mais complexo o trabalho, mais a deficiência da inteligência emocional se notará, pois prejudicará qualquer conhecimento técnico sobre o assunto. Sabe-se que a inteligência não é um bloco único, sem se reduz à capacidade de estabelecer relações adequadas. Envolve uma multiplicidade de habilidades, algumas mais específicas, né, como os talentos musicais ou dons para desenho, e outras mais genéricas, como habilidades linguísticas, lógico-matemática, todas interrelacionadas entre si, de modo que uma ajude a outra. Ok? Assim como cada vez mais se pode separar corpo e mente. Não se pode separar corpo e mente. Já não se distingue, né, tanto a razão dos sentimentos como antigamente se fazia. Aderindo à terminologia da moda, estamos falando da abordagem logística do ser humano. Inteligência emocional quer dizer que, embora a emoção exista entre nós, no estado bruto, no famoso inconsciente da psicanálise, ela interfere de forma mais ou menos favorável no nosso desempenho como um todo, facilitando ou dificultando nossas percepções e relações, das mais concretas às mais abstratas. A interferência das emoções nos leva a atuar de forma inteligente, a nosso favor ou contra nós. A questão a ser respondida é: por que José da Silva, tão inteligente, é tão mal sucedido? Olha a pergunta aí que nós colocamos, né? Por que o José da Silva é tão inteligente, mas é tão mal sucedido? Por que isso acontece? E isso acontece muito, né? A gente vê, por exemplo, talvez vocês até já ouviram algum parente, ou o pai mesmo, ou os pais de vocês mesmos falar. E quando eles estudavam, tinha uma pessoa tão inteligente na época que eles estudaram, que hoje não tem tanto sucesso profissional igual aparentava que ele teria pela inteligência que ele mostrava, né, na época de escola. Aí tem um estudo sobre inteligência emocional, vou até pôr na sequência aqui, que vai falar, nós vamos falar de 8 tipos. Tá, aqui vai, deixa eu só mudar o slide aqui. Ó, a teoria da inteligência emocional considera 8 tipos de inteligências, a saber. Ó, lógico-matemática. O inglês Stephen Hanks é um gênio, ele era, né, porque chegou a falecer. Se não me engano, faleceu o ano passado. É um gênio do tipo lógico-matemático. Ele, embora preso a uma cadeira de rodas, por causa de uma doença degenerativa, é doutor em cosmologia e ocupa a cadeira de Isaac Newton como professor da Universidade de Cambridge, né? Aí, musical. A cantora Rita Lee é um exemplo de fértil inteligência musical. Além de cantora e compositora, toca guitarra, flauta e harpa. Linguística. O romancista Jorge Amado era dotado de excepcional inteligência linguística. É a mais traduzida, né, dos autores brasileiros. Então, por exemplo, Jorge Amado tem muitos títulos que foram traduzidos, né? Espacial. Imagine como o arquiteto Oscar Niemeyer projetou Brasília, onde cada via ele viu construções com formas e volumes variados. Sua inteligência espacial tornou-se capaz de prever e solucionar problemas, liderando seu potencial criativo. Corporal sinestésica. Corporal sinestésica. Pense no quanto o cérebro de Paula Silva, do basquete, trabalha para que os músculos e nervos realizem movimentos precisos e com a força necessária para suas jogadas. Pictórica. O cartunista mineiro Ziraldo Alves Pinto, autor dos personagens como Pererê e o Menino Maluquinho, faz muito mais do que coordenar traços bem feitos. Dono de uma brilhante inteligência pictórica, consegue sintetizar ideias completas em detalhes do desenho. A interpessoal.
O talento da apresentadora Hebe Camargo para se relacionar com seu público é um exemplo típico da inteligência interpessoal desenvolvida. A intrapessoal. Nelson Mandela é um exemplo de como o equilíbrio pessoal pode determinar uma trajetória de vida. Libertado em 1990, depois de 27 anos na prisão no regime racista, ostentava uma inabalável integridade moral e política. Imediatamente passou a negociar em seu país o fim da segregação racial. Em 1993, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e em 1994 venceu a primeira eleição multirracial do seu país. A profissão de secretariado vem sofrendo mudanças ao longo do tempo, deixando um pouco de lado os trabalhos puramente burocráticos. Essas novas responsabilidades pedem melhor qualificação e busca por conhecimento em outras áreas, que não somente a sua, como administração e marketing, e a busca por novas competências inclui a habilidade de liderança. Nenhum profissional atualmente sobrevive em sua atividade somente com conhecimentos técnicos adquiridos em anos de estudos. Apenas ser o mais competente do mercado tecnicamente não garante o trabalho. Caso não tenha o controle sobre suas emoções e capacidade adequada em relações interpessoais, provavelmente seu sucesso não perdurará, ou, dependendo do contexto, poderá perdurar por algum tempo considerável. Em resumo, somente QI, que é o quociente de inteligência, não basta. É necessário saber se relacionar e lidar com as emoções. As relações interpessoais no ambiente profissional são reconhecidas como essenciais. Após anos de estudo, conclui-se que o fato de saber lidar com as emoções, aliado ao conhecimento técnico, é o passo fundamental para o sucesso profissional. O estudo da inteligência emocional e sua aplicação nas organizações são fundamentais para que os profissionais tomem consciência de que suas emoções estão interligadas às suas atitudes. Pois mesmo não tendo consciência, a inteligência emocional atua sobre as ações tomadas. Estudando a inteligência emocional e sabendo como controlar suas emoções, as relações interpessoais provavelmente melhorarão os seus resultados obtidos, tomaram rumos crescentes dentro da organização. Para o secretário ou secretária, a inteligência emocional pode servir para impulsionar sua carreira de assessoria ao executivo, ganhando credibilidade e confiança através do desenvolvimento das habilidades e competências de controle de emoções, gestão de equipes, motivação e liderança, entre outras. Vamos lá, vamos dar sequência. Pode-se entender que nossas atitudes não são especificamente tomadas por uma dessas camadas do cérebro. É possível dizer que não se toma uma decisão somente com a razão, ou somente com a emoção. A ligação entre as duas inteligências, de alguma forma, processa a mesma informação e chega ao nosso entendimento da mesma maneira. Então, sabendo que a inteligência emocional age de forma tão importante na vida das pessoas, pode-se chegar à conclusão de que devemos saber mais quais são as suas interferências em nossas vidas e apresentar a sua inteligência e aprender a usar essa inteligência eficazmente. Entender a inteligência emocional é o primeiro passo rumo ao sucesso em nossa vida de trabalho. Alguns estudiosos dizem que inteligência emocional se refere à capacidade de identificar nosso próprio sentimento e dos outros, de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentre nós e em nossos relacionamentos. Essa parte aqui, de motivar a nós mesmos, acho que eu já até comentei isso com vocês. Teve uma vez que eu fiz uma postagem no meu Face que a gente coloca assim, que eu coloquei da seguinte maneira: o incentivo, muita gente fala, a gente vai
Eu vou incentivar a pessoa, por exemplo, eu posso dar um incentivo para você. A gente tem uma meta na empresa, tá? Aí, por exemplo, eu vou colocar assim, ó, se o José bater essa meta, eu vou dar um carro 0 km para ele. Se ele não tiver motivado, ele não vai bater meta, ele não vai ganhar o carro, tá? Não é um incentivo que vai fazer a motivação, certo? O que vai acontecer? E por que eu falo isso? Porque motivação a gente tem que vir de dentro da gente, a gente que tem que se motivar, tá? Então não adianta eu incentivar você, por exemplo, vou dar um prêmio aí de 10 milhões, ou carro 0, tá? Se você não estiver motivado, não vai adiantar nada, tá? E não adianta, porque o meu incentivo não é sinal que você vai ser motivado, tá? Aí vai ser só vamos dizer assim, um tapa-buraco, né? Por quê? Você vai fazer porque você quer o carro, não porque você está motivado a fazer aquilo lá, tá? Então, por exemplo, a motivação, independente se eu oferecer um carro para você, ou se no final do mês eu colocar um quadro na parede com a sua foto, melhor funcionário do mês. Tá? Então, por exemplo, a pessoa que está motivada, aquela foto talvez vai valer muito mais que dinheiro. Tá? Existe isso no mercado. Tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aí de uma empresa. Vocês já entraram numa empresa de nome aqui em Franca, que em todas as colunas, na maioria das colunas dos setores que você vai passando, tem a foto lá do funcionário destaque do mês, né? Comece a reparar isso. Então tem muita coisa que talvez essa foto faz a motivação daquele funcionário. E não é dinheiro, entendeu? É o reconhecimento. Mas aí vai depender de cada pessoa, ok? Aqui, ó, o que tem chamado a atenção para esse novo conceito tido como revolucionário pela maioria dos autores que escrevem a respeito e a informação de que somente um alto QI não basta para o sucesso no trabalho. O conhecimento especializado é uma competência básica para se conseguir um emprego e executar o trabalho. As diferentes formas de competência interpessoal e de liderança devem ser desenvolvidas sobre a inteligência emocional por aqueles profissionais de secretariado que desejam assumir este novo papel dentro das organizações. Não se trata de técnica ou treinamento, e sim de desenvolvimento conforme consciência contextual. São novas atitudes a tomar. Ok? Então vamos dar sequência. Aí eu vou colocando assim para vocês. Ó. Pense aqui, para um profissional alcançar o sucesso desejado, deve desenvolver, e por que não, aprender as competências emocionais. Alguns tipos de competências são puramente cognitivos, tais como o raciocínio analítico ou a perícia técnica. Outros combinam pensamentos e sentimentos, e a esses se dá o nome de competências emocionais. Quando sua vida pessoal e a sua casa estão em equilíbrio, você tem um rendimento melhor no trabalho. Quando sua carreira é gerenciada com eficácia, você é mais feliz em casa. Quando você tem um tempo suficiente de atividades de lazer durante a semana, você se sente revitalizado e a sua mente é enriquecida. O termo emoção exprime a relação global da complexidade humana à sua situação imprevista. É seguramente um estado relacionado com o nosso psíquico, né? E por estar mais ligado ao segmento instintivo da personalidade, enquadra-se perfeitamente no contexto da inteligência emocional. Para que o secretário, ou secretária, né, seja capaz de desempenhar um bom trabalho na empresa, é imprescindível que compreenda o que faz agir como age, antes de começar a alterar seu comportamento em busca de melhores resultados. Então, você tem que compreender o que faz você agir da forma que você está agindo, antes de começar a alterar seu comportamento em busca de melhores resultados. Precisa compreender aquilo que é importante para si mesmo, a maneira como experimenta as coisas e o que quer
como se sente e como se dirige aos outros. Este conhecimento subjetivo a respeito da natureza de sua personalidade não apenas orienta sua conduta em cada situação, mas também lhe fornece uma estrutura sólida para fazer escolhas melhores. Essas escolhas podem ser triviais. Que telefonema de recusa se deve dar primeiro? Ou cruciais. Se aceitar este novo emprego, estarei trabalhando com 50 pessoas, e sei que esse tipo de situação me faz sentir tímido e inseguro. Se continuar aqui, vou ganhar menos. Porém, vou me sentir seguro e confortável, e é disso que estou precisando agora. Vamos lá. Apesar de já ter sido constatado em várias empresas que o secretário ou secretária não reconhece e nem sabe utilizar sua inteligência emocional, observou-se também que existem soluções para que o profissional continue competindo no mercado, como reconhecendo que deve mudar a sua postura diante dos problemas, não os resolvendo com ímpeto, não se prendendo somente ao lado operacional do trabalho, e sim se envolvendo emocionalmente também. Manter o equilíbrio sempre a vida profissional e a pessoal. Dispor de tempo para conversar com as pessoas de outras áreas, falar de assuntos diversos. Na relação executivo-secretário, tem que existir o agente de mudança, pois ele é quem abre a possibilidade de integração ao trabalho, tendo em mente que cada um dentro da empresa precisa saber a dimensão da importância do seu desempenho. Tá? Então todo mundo tem aquela importância. Por exemplo, todo setor é importante na empresa, tá? Todo setor tem pessoas, toda pessoa, né, todo colaborador é importante na empresa. Tá? Se não fosse importante, não teria razão dele estar lá, ok? Então todas as pessoas que estão lá, por exemplo, vamos voltar a pensar na escola de curso profissionalizante. Começa lá na porta, com a secretária, tá? E vamos lá até na tia da faxina e do café. Todo mundo é importante. Tá? Não é, por exemplo, não é porque o professor tem a formação dele, estudou, ele é mais importante que a tia do café, de forma nenhuma. Tá? Se esse professor pensa dessa maneira, ele não está apto a ensinar. Porque a primeira coisa que para ensinar é necessário é humildade e tem que ter reconhecimento das outras profissões. Todas as profissões são dignas, todas as profissões, todo o trabalho, tá, merece respeito. Então, se uma pessoa que está na frente de uma sala de aula não sabe respeitar a profissão, por mais simples que ela seja, tá, não está apto a ensinar. Ok? Onde eu parei? Aqui. Se não houver melhora no uso da inteligência emocional por parte dos secretários ou secretárias, o quadro vai continuar o mesmo, ou seja, profissionais cada vez mais insatisfeitos, ineficazes e perdendo o mercado de trabalho para aqueles que usam inteligentemente seu emocional em prol do seu desempenho profissional. Agora nós vamos falar da eficácia profissional. A multifuncionalidade é uma das marcas do profissional de secretariado, que está preparado para atuar de forma ágil e com competência, executando diversas tarefas no decorrer do seu dia a dia, bastante atarefado. Por quê? Fala que bastante atarefado. A secretária, né, tem muita coisa para fazer no dia. E não tem só aquilo lá, só sou secretária, só vou atender telefone e vou fazer o atendimento de quem chegar aqui na porta. Não é isso. Ela tem toda outros afazeres, né? A competitividade profissional tirou do caminho aquele profissional que só se preocupa em concluir seus estudos e receber seu diploma, e especializar-se apenas em uma área. Não é este profissional que as empresas estão procurando. Você precisa estar agregando conhecimento à sua formação, aumentando o seu leque de atividades. Aí aqui
Coloquei assim, ó, quando você concluir seu curso, vá atrás de fazer um curso superior e não pare por aí. Corra atrás da pós-graduação, outros cursos em outras áreas que complementem seu currículo, né? Mostrando ser um profissional multifuncional, preparado para o mercado de trabalho. As novas tendências que o mercado está sinalizando são profissionais altamente qualificados para novos desafios, gerenciar e administrar tarefas de executivos. Profissionais preocupados com o crescimento e o resultado positivo da empresa através de competências pessoais e não apenas habilidade técnica. Além dessas multifuncionalidades, é necessário ter uma visão de tudo e estar integrado no processo institucional. A gente fala assim, estar integrado no processo institucional, saber toda a sequência, né, que se passa dentro da instituição que você está, dentro da empresa que você está trabalhando. Solucionar problemas diversos, trabalhar em equipe, ter flexibilidade, estar aberto a novos conhecimentos, colocar em prática ideias inovadoras que realmente façam a diferença e mostrem resultados positivos, demonstrando responsabilidade, lealdade e capacidade de tomar decisões. A eficiência e a eficácia. A eficiência é o modo correto, ético de executar as tarefas. A eficácia é o resultado da busca contínua de conhecimento, técnicas, observações e métodos de trabalho. A diferença de um e de outro. Então a eficiência é o método correto, ético de executar a tarefa. Tá? Já a eficácia é o resultado da busca contínua de conhecimento, técnicas, observações e método de trabalho. Ok? Depois na apostila de vocês, eu vou voltar aqui para o menu. Vamos sair aqui dos slides. Na apostila de vocês, nós temos aí... aqui, ó. Nós temos uma divisão aqui no cérebro, né? Ó, música, pintura, tá? Esportes, né? Fotografias, ideias. E aqui já outra área, que são de cálculos e tudo mais. Tá? O desenho que diferencia um do outro. Aí no final aqui, ó, nós temos da apostila. Vou chegar aqui para vocês. Na parte de eficiência e eficácia, ó, há normas cujas observâncias aumentam a produtividade. Organizar o escritório de modo que tudo esteja à mão, fixar um horário para todas as tarefas, dedicar as primeiras horas do dia para observações inadiáveis e para as tarefas mais árduas, evitar amontoar assuntos pendentes. Tá? Não ficar jogando assunto para frente aí, porque só vai aumentando, né? Para obter eficácia máxima, é necessário interrogar-se sempre sobre o próprio procedimento quanto às realizações de tarefas. Todos os movimentos realizados são absolutamente indispensáveis. Tenho tudo na mão para evitar interromper o desenvolvimento de meu trabalho? Outro elemento importante que favorece a eficácia é o planejamento da rotina de trabalho. Qual será a primeira tarefa do dia? Quando redigirei as cartas? O rendimento do trabalho de uma secretária depende de um planejamento metódico. Planejar é programar, é fazer planos, é estabelecer um conjunto de medidas para a execução de tarefas. Faça sempre um planejamento a curto, médio e longo prazo. Ok? Aí aqui vocês têm as questões. Ó. Explique multifuncionalidade. Tá? Cite 3 aspectos que contribuem na aplicação da qualidade de serviço de uma secretária. Quais os 8 tipos de inteligência na teoria da inteligência emocional? Que vocês podem colocar e resumir, tá? Não precisa escrever tudo aquilo lá, não. Em suas palavras, o que vem acontecendo no secretariado com as mudanças ao longo do tempo? Qual a diferença de eficácia, de eficiência e eficácia? Que foi o que nós acabamos de falar agora. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que eu tenha sido claro nas explicações. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, me perguntar. Ok? Então tá aí. Essa foi a nossa aula. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.